Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, na Rua Camé 377, e temos um site, pazian.com.br, para você conhecer as nossas atividades, cursos, palestras e assistir os programas Para Viver Bem que você tenha perdido. Existe um cantinho no site que todos os programas que são transmitidos aqui pela TV ficam hospedados. Então, esse programa, por exemplo, que você vai assistir hoje, após a transmissão, ficará hospedado no site para você avisar algum amigo ou assistir novamente. E outros campos no site para você interagir com a gente. Se quiser conversar, no Fale Conosco, teremos o maior prazer em conversar com você, atender as suas solicitações e sugestões também. O nosso programa tem o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje um programa de estúdio, vocês já estão vendo, e tenho um prazer aqui de trazer um novo amigo, um escritor, de um último livro, fez parte do nosso clube, foi muito bem aceito, as pessoas comentaram de uma forma muito positiva, e nós trouxemos ele daqui para conhecer um pouco mais desse ser aqui que vai nos ajudar a viver bem. Vou ver o nome inteiro aqui, é William Sanches. Isso. Bem-vindo, viu, William? Obrigado, eu que agradeço o convite, o carinho, por vocês terem escolhido o meu livro aí, ter ajudado a espalhar essa mensagem. Que muito boa, né, por sinal. William, até quando nós trouxemos aqui a Cláudia Saigusa, sim, né, que sim. esqueci o primeiro nome dela, da Cláudia da Interlitera. Da Cláudia Saigusa. E ela falou do seu livro, e falou muito bem. Aí eu peguei o livro no ar, né, falei, olha, eu não conheço o autor, não, mas ele é muito bacana. Tudo. Depois, fora do ar, eu brinquei, falei, olha, eu já fiquei com ciúmes agora, né? E aí eu li o livro, gostei muito e coloquei no nosso clube. Obrigado. E depois, pelo retorno das pessoas, eu falei, preciso trazer o rapaz aqui, né? E fiquei sabendo, assim, de informações e tudo. Você tem uma atuação bem forte na literatura. Sim. De fato, está começando, mas está começando muito bem. Obrigado. Esse é o teu quinto livro que você estava comentando? Os 5 Letras que Mudaram o Mundo é o meu quinto livro. E tem o 6º livro que eu lancei em espanhol, né? Que, na verdade, é o meu 2º livro chamado Mais Respeito, que fala sobre educação nas escolas, sobre violência, etc. Ele foi lançado agora em espanhol, para Argentina, Venezuela, Uruguai, toda... Enumerando, o teu primeiro livro... Pedagogia do Compromisso foi meu primeiro livro, que é um livro dedicado à educação, dedicado aos educadores, aos professores, né? Pedagogia do Compromisso. Que coloca na tela. Esse primeiro livro. Agora, o meu 2º livro é um livro que eu não trouxe hoje para você, mas ele chama-se Mais Respeito, que é um pedido mesmo, né? Mais Respeito, que eu falava muito sobre a questão da violência. Não falo de bullying, porque na época ainda nem se falava tanto de bullying. Hoje já se fala mais, já se discute mais esse assunto. E esse livro que foi muito bem aceito agora na Argentina. Então a editora fez toda uma como é que se chama, a tradução, né, para o espanhol. Nós fizemos agora o lançamento em julho lá. Foi muito bacana. Foi meu 2º livro. O 3º foi o Vencer, que é esse que você tem aí também. Tá bom. São 2 palavras, né? Vem e depois o ser, que é um trocadilho que a gente fala rápido, parece que é de vencer. Melhore você antes de vencer. Bacana. Bom, você como educador, você traduz isso de uma forma bem didática. Sim, porque livro, né? Os 2 primeiros livros foram focados para professores ou pais. E as pessoas me pediam muito nas palestras. Eu percebi que elas gostavam de ler sobre aquilo que eu falava, porque eu não falo de uma educação voltada só para a sala de aula ou só para ambientes educacionais. Eu falo de uma educação voltada para o ser humano, para a essência humana. Então eu acredito muito na educação como evolução. Então, quando a gente fala essa questão da evolução espiritual, evolução da alma, evolução do ser, passa pela educação espetacular. E esses 2 últimos livros que eu lancei, tanto o Vencer quanto os 5 Letras que Mudaram o Mundo, ele é focado para o ser humano. Então, principalmente para resgatar pessoas tristes, né? Pessoas que estão desanimadas. Eu achei interessante. Eu gosto muito de ler, né? Então eu devoro livros. E eu gosto quando o livro, assim, ele te coloca no contexto, né? Você se sente ali, do lado do autor, assim, observando. Você consegue fazer isso muito bem. Inclusive, o início do teu livro, observando um rapaz, né, que você coloca, você tira algumas conclusões. E eu vi que muitos assuntos aqui dariam outros livros. Sim. Né, que você abordou de uma forma, assim, suave. Eu tenho eu não sei se é problema ou se é uma coisa boa, eu não sei o que é. Mas o que eu tento fazer? Eu percebi que as pessoas gostam também disso. Eu acho que cada escritor tem o seu jeitinho especial, né?
Mas eu acho que o livro, quando ele tem um capítulo curto, ele não se torna cansativo. Sim. E eu gosto sempre de fazer uma reflexão, mas deixar alguma coisa para o leitor pensar também, porque não é receita pronta. Sim. Se existisse uma receita pronta, a gente escreveria, seria um best-seller, seria espetacular. Estava feito. E pronto, funcionaria para todo mundo. Mas o ser humano, ele é único, né? Então nós somos no mundo aí mais de 7 bilhões de pessoas, seres únicos, não só pela impressão digital, pela íris dos olhos, pelo tom de voz, mas assim, você é um ser único porque tem moda para roupa, para o cabelo, mas não tem moda para a alma. Então, cada ser humano, ele é espetacular, é um universo. E esses livros eu procuro tocar, assim, na essência humana, mas fazer com que ela pense junto comigo. Então, eu nunca digo que eu estou dando, assim, uma direção. Nós estamos refletindo junto. Oscar Wilde, ele dizia que quando todos concordam comigo, eu tenho sempre a sensação de estar errado. Então, eu gosto quando as pessoas me escrevem e falam assim, não concordei com tal coisa, você falou alguma coisa na palestra ou no programa de rádio, que eu achei que não foi... É ótimo quando isso acontece, porque você fez um movimento dentro daquela pessoa. Sim. Fez ela pensar. Fez ela pensar, que é o grande... E é o que a gente precisa hoje, fazer a pessoa pensar. Você, dentro desse tema, você coloca aqui no livro alguma coisa a respeito dos padrões. É Sim. algo que a gente trabalha muito aqui no Instituto, né? As pessoas pensarem nos seus padrões. E você coloca um tópico onde você diz que a pessoa está mais preocupada com o que o vizinho pensa Como o outro vai dela, pensar, ou diz dela, né? E você citou agora da moda. Como é que você vê isso dos padrões, William? O que tem que ser feito para a pessoa se conscientizar de que muitas vezes ele está seguindo a boiada, não está seguindo o coração dele, está ouvindo o coração? Eu acho que a criança, ela ensina muito a gente. A criança, eu como educador já dei aula para criança, para jovem, hoje eu dou aula mais nas universidades. Mas a criança, ela tem uma coisa que nós chamamos isso de uma liberdade natural. Você pode ver que a criança ela não quer, ela não vai. Uhum. E nós vamos perdendo ao longo do tempo essa sensibilidade, essa naturalidade, e nós vamos seguindo muitas vezes para agradar. Nós estamos vivendo uma era agora, não vou nem falar da sociedade, vou falar do comportamento humano mesmo. As pessoas hoje na internet, elas querem mostrar para os outros o quanto elas estão felizes. Então você pode reparar que no Facebook, nessas redes sociais, todo mundo está feliz. E é mentira, porque ninguém está feliz o tempo todo. Porque o ser humano, ele sente tristeza, melancolia, ele sente uma série de coisas e muita gente não aceita. A Marta Medeiros tem um texto que eu gosto muito, que ela diz assim, tenha coragem de não subir no palco. Então, quando você não está bem, fique com você mesmo. Só que as pessoas fogem delas mesmas. Então, eu sinto que, muitas vezes, seguir um roteiro, seguir um modelo de conduta, ou fazer o que todo mundo quer que você faça. Então, por exemplo, o Natal é a maior expressão disso. Todo mundo acha que tem que trocar roupa, cortina, pintar as paredes da casa, trocar os móveis. Mas você não muda isso, porque na época de Natal é o mês que a gente mais consegue campanha para o centro espírita, tá? Todo mundo fica bom. É lógico, e depois de janeiro ninguém consegue mais. Não ouçam ele não, viu gente? Continua bonzinho em dezembro. E continue bonzinhos em janeiro, em fevereiro, em março. Janeiro é o mês das mudanças. É o mês das mudanças. Não é? Eu sempre digo assim, não adianta você mudar o calendário e não mudar suas atitudes. Minha vida vai melhorar, eu quero mudar. Eu chamo isso de barulho do mundo. Você entra no barulho do mundo e quando você vê, você está indo à praia, naquela fila de 6 horas para chegar à praia. Verdade. E a praia está lá todos os dias. E qual é a dica que você dá para o pessoal acordar? Prestar atenção e ouvir mais a alma humana. O nosso corpo, ele fala com a gente. Então a gente tem às vezes alguma sensação, eu não estou com muita vontade de ir naquela festa, eu não estou muito... eu não quero ir naquela reunião, eu estou sentindo de não ir... E você não ouve você mesmo. Você pode perceber que quando você não ouve você vai para... Aí alguma coisa acontece. Ou alguém te maltrata, ou não dá muito certo o trânsito, ou alguma coisa acontece, mas o teu corpo já vai falando. Agora, como ouvir você mesmo? Você tem que ter uma sensibilidade e tempo para você. Eu observo as pessoas, elas têm pavor da solidão. E a maior solidão não é a solidão de não estar acompanhado com alguém, é a solidão longe de você mesmo. Então a maior solidão é a distância de você com você. Você não se ouvir, você não se enxergar. O ser humano ele aprendeu a fazer viagens interplanetárias. Tem um até que está vendendo terreno em outro planeta, né? Perguntaram para ele assim, você não vai comprar? Ele falou, não, eu tenho que ficar aqui vendendo, né? E tem gente que está comprando lá. Mas eu fico pensando assim, nós fizemos viagens interplanetárias. E a viagem para o seu interior, ela está muito mais difícil de fazer. Então, olhar para você, respeitar o seu... Olha, você vai fazer tal coisa? Não sei se eu estou com muita vontade, não. Olhar para você, dar tempo para você. Eu tenho percebido muitas pessoas no barulho do mundo. Você acha que essa pressão tecnológica, essa
necessidade que todos têm de estar atualizados e não conseguem, isso talvez influencie um pouco essa ausência de si mesmo? Eu acho que as pessoas usam isso como fuga. Como fuga? Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho amigos que me cobram assim, William, eles veem meu celular. Meu celular não tem internet. Aí eu só tenho lá torpedos e ligações que eu recebo. Por quê? Eu fiz isso porque eu sei que eu vou ficar toda hora olhando alguma coisa ali. E eu tenho pavor da pessoa que vai tomar café comigo e fica mexendo no celular. Aí a pessoa fica, não, pode falar que eu estou ouvindo você. Ela não está ali mais. E tenho amigos que olham aquilo e falam assim, William, eu não acredito, você é um cara que trabalha com internet, que faz esse programa de rádio, não ter um celular que vai tirar foto e postar no Facebook. Então eu tiro a foto com a minha máquina ainda, depois quando eu coloco no computador. Então eu não cedi ainda a essa pressão. Porque eu sei que naturalmente o meu comportamento vai mudar e eu vou querer olhar o que está ali. Entendi. Então eu dedico um tempo durante o dia a sentar no computador, eu respondo meu Facebook, eu mesmo respondo o Twitter, eu mesmo respondo meus e-mails, porque eu gosto. Naquele horário. Mas eu desconecto do computador e eu tenho que ficar conectado a mim mesmo. Eu vejo de pessoas em festa com o celular, mexendo na internet, pessoas numa danceteria ali no celular o tempo todo, jovens que vão à praia e ficam no celular, não conversam, não brincam. Antigamente ficavam na Lan House, agora a Lan House vão com eles, né? Pedir um minutinho para você. Fique à vontade. Vai rápido demais, rapaz. Precisamos fazer mais uns 3 programas. Opa, aí, né? fazer. Eu falei que eu falava muito, né? Não, mas o que você fala tem sentido. Gente, 2 minutinhos. A gente vai e já volta já aqui com o William para Viver Bem. Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. E livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Site na tela, pazian.com.br. Lembrando que temos o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso. Hoje estamos aqui com educador, professor, né? Isso, da aula em universidades, William Sanches, escritor de um livro, está aqui na minha mão, estou meio atrapalhado hoje, vocês viram, nós estamos no estúdio novo, né? Estou um pouco perdido. 5 letras que mudaram o mundo, mas ele tem muito mais que isso aqui para falar, muito mais do que o livro. Embora esse livro a gente recomenda nas livrarias, vocês entram nas grandes livrarias, logo na frente está lá o livrinho, trabalho muito bem feito. 5 letras que mudaram o mundo. E quais serão as 5 letras que mudaram o mundo? Sabe quando eu estava escrevendo esse livro, as pessoas falavam assim, William, como é o nome do seu livro novo? Eu falava 5 letras que mudaram o mundo. Aí a pessoa falava, amor. E era uma delícia responder assim, não, amor tem 4 letras. Eu pensei em escrever um capítulo, amor tem 4 letras. Porque a pessoa naturalmente ela responde sobre o amor e ela não pensa no número das letras, né? E era justamente isso, para a pessoa pensar um pouquinho. Então já começa a pensar no título. William, nós falamos do rádio, das rádios que você tem programa, mas não citamos. É Rádio Boa Nova? Rádio Boa Nova, toda quarta-feira às 10 da manhã. Então toda quarta-feira eu estou lá na Rádio Boa Nova. Que é 1450 AM. 1450 Isso. AM. E estou na Jovem Pan todo sábado com Flávio Prado, a partir das 10 da manhã também. Jovem Pan AM.
Bacana. Como é Eu que é a tô só no experiência AM. da Jovem Pan? Como é que... Jovem Pan é espetacular, porque eles me dão uma liberdade de falar de espiritualidade, de falar sobre comportamento, educação. Boa. Então o Flávio Prado é um querido e ele sempre bate um papo comigo sobre essas coisas, né? Sobre anseios, Já que saudade. você tem essa proximidade dele, me informar, uma fonte, eles não falam assim, uma fonte me informou, que ele torce de coração para o Guarani. E ele faz aquela Eu coisa não sei. toda. Uma fonte confirmou Eu vou perguntar. isso, viu? Você podia trazê-lo aqui. Poxa, ele seria um vem. prazer. Vem. Claro, opa, Flávio é um querido amigo. Será que Vou a gente pedir para vai ele. desmascarar isso? Sim, pode. Eu vou pedir para... Vou falar ao vivo no ar. Sabe por quê? Sábado. Muitas vezes a pessoa vê, por exemplo, Flávio, futebol. Futebol é o trabalho dele. O Flávio, ele é um ser humano que me surpreendeu muito, porque ele é extremamente sensível, um homem extremamente espiritualizado. Tanto Esse é lado que ele me ninguém levou... conhece, poucas pessoas porque ele não pode conhecem. falar, né? É. O trabalho dele não permite isso. Então o Flávio Prado, ele tá lá na rádio falando de futebol. Você sabe quando eu fui para a Jovem Pan, me chamaram para uma reunião e eu fui apavorado, porque é um programa das 9 da manhã, 1h da tarde, de futebol, e eu não sei nada de futebol. E aí eu fui pensando, eu falei, meu Deus, eu vou chegar lá, o que eu vou falar? Eu já fui transpirando, né? E quando eu cheguei, eu falei assim, olha, eu tinha que dizer que, primeira coisa, que eu não sei nada de futebol. Aí eles falaram, graças a Deus veio um que não sabe nada, porque é isso que nós queremos. Você vai falar de tudo, menos de futebol. Fale do que você quiser, menos de futebol. Você sentiu medo, mas foi. Foi. Tá. Você gosta de falar sobre o medo, né? Falo muito sobre que medos. Você comentou. Medos, é. No nosso padrões aqui, nosso curso, a gente fala também sobre o medo. E a gente observa que são vários tipos de medo. O medo, quando ele é razoável, ok, mas quando ele limita... O medo é a pior coisa que tem, né? O Clodovil tinha uma frase que ele falava assim, o medo é o demônio. Quer dizer, ele já foi direto ao ponto, né? Porque atrapalha o tempo todo, porque a gente cresce com medo. Eu estava no aeroporto essa semana, que eu fui fazer uma palestra em Foz do Iguaçu, e eu vi uma mãe, eu gosto muito de observar, escritor tem que observar porque ele tem muita ideia ali. E a mãe, o menino não comia e ela falava assim, olha, come porque o saci tá vindo aí. E a criança ficava assim com o olho apavorado, ela comia com muito medo do saci. Ela nem sabe o que é saci, mas ela criou dentro dela um saci. E ela tinha muito medo. Nós somos criados para o medo. Medo do saci, medo do mula sem cabeça, medo do homem do saco. Medo do fim do mundo, do né? fim do mundo, cresce. Medo do diabo. Eu, quando era pequeno, eu ficava contando quantos anos eu teria em 2000, porque o mundo iria acabar em 2000. Nós já estamos em 2013, né? Então, agora eu estou com 20 anos, né? Mas eu ficava contando quantos anos eu teria em 2000. Acho que muita gente fazia isso na escola. No ano de Medo. 2000, eu estava na Rádio Boa Nova, Uhum. né? E foi impressionante o número de e-mails, antes que nós recebemos, de pessoas que acreditavam mesmo que o mundo Você ia cresceu acabar. dizendo que o mundo acabaria. E eu fico impressionado como o medo destrói possibilidades. Duas coisas destroem possibilidades, que eu observo assim. Porque eu vou contar para você em primeira mão, o meu livro novo que eu estou escrevendo... Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém Fala vai baixo, contar só para você. Vai lá. Chama-se Sem Medo da Tempestade. Sem medo. Porque quando acontece uma tempestade na vida da gente, não é para que as coisas sejam iguais, é para que elas sejam diferentes. E o grande erro é a gente querer construir da mesma maneira. Verdade. Então você quer construir da mesma maneira, com as mesmas pessoas. Ai, mas eu gostava tanto dele, eu era tão apaixonado por ela, e aí eu quero construir da mesma maneira, com as mesmas pessoas. E uma tempestade, ela passa na vida da gente para transformar. Então a gente tem que aceitar as transformações. O medo da morte, por exemplo. Nós morremos o tempo todo. Então eu já não sou mais o mesmo do que do ano passado, eu já não sou mais o mesmo De William ontem, né? de ontem. Então são o morrer e o nascer. Eu gosto da palavra recomeçar, que a palavra recomeçar, ela está embutida o morrer e o nascer ao mesmo tempo. Então alguma coisa que não está boa, que acaba e começa novamente. Então e quando a gente tem dentro da gente medos, eu vou ficando preocupado, eu vou ficando deixando de realizar. E a pré-ocupação é uma ocupação antecipada. Sim. Eu estou pré-ocupado. Então a ocupação, ela ocupa na sua mente o campo da fantasia, onde você deveria criar, imaginar e sonhar. O Rubem Alves, ele tem um texto que eu adoro, que ele diz assim, o que nasce primeiro, o jardim ou um jardineiro? É o jardineiro, porque o jardim nasce primeiro dentro do jardineiro. Tudo que nós vamos realizar na vida nasce primeiro dentro da gente. Um livro, ele nasce primeiro dentro do escritor. Ele não nasce, viu, gente, lá na editora, com capa na livraria, nas livrarias. Não, ele nasce primeiro dentro do escritor. Uma festa nasce primeiro dentro de você. Então, primeiro você tem a vontade de ter uma festa, de fazer, e dizem que a melhor festa é aquela dentro de você, né?
A melhor festa é a preparação da festa. É verdade. Então, o sonho, você tem que ter espaço para sonhar. O próprio Chico Xavier dizia que sonho nunca morre, ele apenas adormece na alma da gente. A gente pode afirmar que a vida é um sonho? A vida toda, eu não sei se ela é um sonho, mas ela é composta de vários sonhos. Eu tenho em mim vários sonhos. Vários. Alguns eu já realizei, e alguns, quando eu terminei de realizar, eu já estava construindo outros sonhos. E eu percebo que o sonho, ele mantém a pessoa viva. E o sonho nunca é bobagem, porque ele mantém alguém vivo. Então, essa coisa do sonho estar adormecido, às vezes a pessoa para. E sabe que eu cito sempre isso nas palestras, eu tive uma aluna com 76 anos na universidade, e ela falava, professora, eu quero ser professora. Meu sonho é ser professora, eu já criei meus filhos, meus netos, agora é minha vez. Se a gente analisar isso, muita gente está acostumada a viver em rótulo. É o rótulo da mulher, é o rótulo da esposa, é o rótulo da mãe, é o rótulo da avó. E a mulher que está ali atrás? Quem é aquela pessoa? Quem é você? Mas quem é o que está ali por trás? E muitas vezes a gente vive o mundo jurídico e não a pessoa física. Tem gente que não sabe mais ser pessoa física, porque ele é tanto pessoa jurídica. Eu tenho hora que eu tenho que ir lá buscar o William lá no fundo. Entendi. Lá por trás do professor, por trás do palestrante. Esses rótulos, né, essas personalidades que a gente vive, é muito em função também do que a pessoa gostaria de ser vista, não é? E como ela constrói, porque ela constrói como as pessoas veem em você. E as pessoas, elas veem você daquele jeito, e eu vou dar um exemplo simples. Eu lancei meu livro agora na Saraiva em março, né? Então, foi assim, graças a Deus, recorde de público, a livraria estava lotada. Então, eu estava lá naquela festa maravilhosa do lançamento do livro. Quando eu cheguei no meu apartamento, meu irmão estava no meu apartamento, e eu tirei toda aquela roupa do lançamento, eu tomei um banho, coloquei o meu pijamão, eu estava deitado assistindo televisão. Meu irmão passou e falou assim, isso aí é aquilo que estava lá? A frase dele, isso aí, quer dizer, não era o mesmo que estava lá. Enfim, a essência é a mesma. Mas o que estava lá? Era o profissional, era o personagem, era a pessoa jurídica, era a pessoa física. Então, é o contraste. Como ele não mora comigo, ele me vê muitas vezes assim, né? Só aquela pessoa, ele não vê ali de pijama, na cama, dormindo, assistindo televisão. E as pessoas que estão fora... Então, se o meu irmão falou isso para mim, as pessoas que estão fora, elas também fazem aquela imagem. Né? Então, elas criam aquela imagem. E essa pessoa, aquela imagem que está ali, também fica triste. Também tem problema, também fica melancólica, também sente depressão. Não é porque você dá uma palestra motivacional que você está bem o tempo todo. E as pessoas criam uma imagem do autor ou da pessoa do rádio, da TV, de que não tem problemas. Que você falou. Ela coloca naquela pessoa. Não sei se você já ouviu algumas vezes que você fala que não está legal e a pessoa dizer, mas você? Já ouviu isso? Já. Para mim também, mas você... Ou fala assim, fala alguma coisa para mim, eu não estou tão bem. Eu falo, fala você para mim, que eu também não estou. Quem souber primeiro liga para o outro. É muito bacana isso. O livro 5 Letras que Mudaram o Mundo é um livro principalmente que eu escrevi para resgatar pessoas tristes, porque nós estamos hoje no mundo com mais de 11 milhões de pessoas em depressão. Quer dizer, uma cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Então, é só você imaginar que é uma cidade de São Paulo no mundo em depressão. Pessoas que deixam de realizar, deixam de sonhar, deixam de acreditar. Não é por causa até do início da nossa conversa, dessa falta de reencontro, de buscar a essência, de voltar-se para si mesmo? Porque realmente eu quero, o que eu gosto? A felicidade, ela é muito singular. E as pessoas, elas estão colocando rótulo para a felicidade. Olha, você tem que fazer tal coisa, porque o pai quer que o filho tenha tal profissão, que não quer que o filho case tão cedo. Antigamente, você não via a hora que o filho casava, né? Agora você não quer que o filho case tão cedo. Então, a inversão das coisas. Então, aí tem também a inversão da felicidade. Para cada pessoa, a felicidade é um estado, e aquele estado vai mudar. Hoje, a minha felicidade, por exemplo, é caminhar, é ter tempo de ir à academia, é ter tempo de fazer alguma coisa para mim. Escrever para você é felicidade? É um prazer muito grande. Eu gostaria, por exemplo, assim, eu inclusive com a Cláudia Saiguz, um dia eu falei para ela, Cláudia, eu tenho tanta ideia na minha cabeça não para, é uma loucura. E eu não tenho tempo de fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Ela falou assim, você não tem tempo porque você já faz muita coisa. Então, se você tivesse mais tempo, você estaria fazendo mais coisas, você também não teria tempo. Então, o escrever, eu adoraria ter muito mais tempo para escrever. E tem gente que fala assim, William, que hora que você escreve? E eu não sei. Porque eu gosto muito de escrever. Então, eu escrevo assim, eu tenho 1 hora, eu produzo dentro daquela 1 hora. Eu tenho meia hora, eu produzo dentro daquela meia hora. E eu acho que a disciplina é importante. Chico Xavier escreveu mais de 400 livros.
Então a gente tem tempo, sim. Você quer fazer alguma coisa, você tem tempo. É a mesma coisa, você fala assim, minha médica, quando me pediu, você tem que fazer exercício físico, eu falei, eu não tenho tempo. Ela falou, como você não tem tempo para você? Aquilo bateu dentro de mim como... Quer dizer, eu tenho tempo para fazer as coisas para os outros. Por que eu não tenho tempo para mim? Então, quem sou eu dentro dessa minha essência? Então, eu tenho que ter tempo para mim também. William, como você falou, 2, 3 programas... Falo muito, né? Não, mas... Preciso voltar mais vezes. Quando se fala bem, a gente não sente o tempo passar. Eu acho que o teu assunto é um assunto interessante, você fala com propriedade. Uma coisa que eu percebi em você, eu também escrevo, então eu também observo. Né? Como eu trabalho com pessoas, como terapeuta, eu observo. A gente faz uma pergunta, você pensa para responder. Sim. Não tem nada pronto. Você pensa e joga, então... Estou fazendo aqui tua análise. E é um bate-papo. Eu acho que o bate-papo é isso, porque a conversa do ser humano não tem roteiro. Eu não saio de casa com um script. Tá certo. Então, por que a felicidade tem que ter? Eu acho que a mensagem principal é essa. Né? Você viu que nós seguimos rigorosamente uma pauta aqui, né? Sim. Muito bem. Uma dália ali, ó. Tudo certinho. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Agradeço, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Quero te ver cada vez mais conhecido. E eu quero que as pessoas me escrevam no Facebook. Como é que faz para escrever William você? Sanches, williamsanches.com.br. Vamos colocar na tela. Coloque embaixo, William com M de Maria, williamsanches.com.br. Lá tem o meu Twitter, Facebook, tem os programas de rádio, tem as palestras. Respondo, eu faço questão de responder. Ó, gente, se vocês escreverem para ele, ele não responder, é porque eu não recebi. Cá. Se para mim não responder... Eu respondo porque aquele tempo, a pessoa dedicou o tempo dela para me escrever. Então eu também tenho que dedicar o meu tempo para respondê-la. Legal. Então, olha, muito obrigado, viu, por você ter aceito o convite. Fica aqui a promessa, a gente vai convidá-lo outras vezes. Vamos voltar. Vamos ver o lançamento desse próximo livro seu para a gente conversar? Claro, obrigado. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, viu? E, gente, nosso programa todas as semanas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Lembrando que depois, esse programa, daqui uma meia hora, já vai ficar disponível no site pazian.com.br, ok? E no Fale Conosco você entra em contato com a gente sempre que quiser, conversar sobre a entrevista, comentar, ou qualquer outro assunto, sugestão, ok? Muito obrigado pela participação, fiquem com Deus e até a semana que vem. Até lá.